Prepara que muito em breve a gente vai se esbaldar de comemorar, porque tá chegando o dia D e a hora H da prisão, pela primeira vez na história do Brasil, de agentes infiltrados dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos no Brasil. Agentes esses que foram responsáveis por um golpe de Estado e quase pela instalação de uma ditadura fascista no Brasil, porque eles foram os grandes responsáveis por eleger o Bolsonaro e dar o golpe na Dilma. Estamos falando aqui dos lacaios da Lava Jato. Olha, ontem a revista Veja publicou aí em primeira mão, e aí depois toda a imprensa teve acesso também, até com resolução melhor que a Veja, ao relatório do Conselho Nacional de Justiça sobre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart, entre outros. Não é o relatório completo, tá? É o relatório parcial. O relatório tem 78 páginas. Então, se você falar, nossa, Thiago, eu gosto de ler livros, tem algum livro que você me recomenda? Olha, não é um livro, mas está ali muito bem documentado, até com gráficos. Estão documentados, porque é no plural, os crimes da quadrilha da Lava Jato, viu? O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Polícia Federal, acusam, veja bem, não estão dizendo, talvez, não, isso aconteceu, inclusive citando os artigos do Código Penal. Acusam Sérgio Moro, Gabriela Hart e Deltan Dallagnol de tentar roubar 2 bilhões e 500 milhões de reais dos cofres públicos. Lembremos uma coisa, no Brasil, assim como quase qualquer outro país do mundo, não posso falar todos porque não sabemos a lei de todos os países, mas é uma prática do direito internacional que o crime de corrupção não existe tentativa. Se o crime não é realizado, teve a tentativa, mas o crime não foi realizado por algum motivo, é corrupção. Então não existe, tentativa de corrupção, tentou, mas não conseguiu. Como, por exemplo, alguém que comete um assassinato pega a pena desse tamanho. Alguém que faz uma tentativa de assassinato, tentou, mas não matou, a pena é muito menor. No caso de corrupção não tem essa não. Tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho e deu ruim para você. Mas se conseguisse, teria roubado. Então, a pena é a mesma, tá? E aí tem um problema do Sérgio Moro, do Dallagnol e da Gabriela Hart. O Corregedor Nacional de Justiça vai enviar o relatório final para todos os órgãos possíveis e imagináveis. Lembremos, um relatório do Conselho Nacional de Justiça já foi, da correição que foi feita na Lava Jato, já foi enviada para a Polícia Federal, tanto é que começou essa nova investigação, foi enviada para outros órgãos, tanto é que o próprio advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, que o Sérgio Moro deixou ele famoso em 2016. Eu lembro que naquela tentativa de golpe contra a Dilma, foi 2 meses antes do golpe, a Dilma iria nomear o Lula como ministro da Casa Civil e o Lula faria ali a negociação política, faria a articulação política do governo. O Sérgio Moro vazou alguns áudios, então eram mais de 100 conversas do Lula que foram escutadas pelo Dallagnol e pelos procuradores. O Sérgio Moro pegou a dedo ali, eles pegaram a dedo alguns que davam a entender de que o Lula seria nomeado ministro para fugir do Sérgio Moro. Tese essa que eu vejo até hoje, assim, com vergonha. Fico com vergonha quando eu vejo mesmo pessoas de esquerda, até influenciadores famosos, falando isso, como se fosse verdade. Foi provado pela Vaza Jato que não, o Lula não queria ser ministro, ele não queria fugir do Sérgio Moro, ele não queria de jeito nenhum ficar com essa pecha aí. Pois bem, nesses áudios aí, um deles era um áudio em que a Dilma falava ali que um documento, que era o termo de posse do Lula como ministro, estava com o Messias. Messias é o Jorge Messias, atual advogado-geral da União. E o Jorge Messias já iniciou, já faz aí 6, 7 meses, uma mega investigação na Advocacia Geral da União para que, quando os processos oriundos dos alvos da Lava Jato comecem a chegar na União, a União já tem ali os crimes do Sérgio Moro para dizer, imagina você, uma pessoa inocente, foi presa por um juiz federal. Esse juiz federal obrigou, e procuradores da República, eles obrigaram essa pessoa inocente a assinar ali uma confissão de um crime que não cometeu, ainda delatando terceiros, colegas, amigos, tudo mais. Essa pessoa é privada da liberdade, essa pessoa, para ser solta, tem que pagar muita grana, tem que pagar ainda advogado, essa pessoa se ferra de verde, amarelo, azul e branco, e era inocente. Imagina, vários executivos de empreiteiras eram culpados, eram criminosos. Porém, o que se vê hoje é que a maioria, não vou falar vasta maioria porque não sabemos, esse é o problema, nem sabemos quantos,
mas a maioria dos que foram presos, não os mais famosos aí de empreiteira, esse a gente não sabe, mas a maioria dos que foram presos do segundo e terceiro escalão eram pessoas inocentes que eram obrigadas a pagar muita grana para os advogados. O advogado que eles tinham que escolher era sócio da Rosângela Moro e que eram obrigados a pagar multas e tudo mais. Essas pessoas vão todas processar a União. E eles vão pedir indenizações multimilionárias, porque quando uma pessoa tem 20, 30 milhões e você rouba tudo, a indenização dessa pessoa é de acordo com o que ela perdeu. E aí você imagina. E aí o advogado-geral da União já começou uma investigação para quê? A União é obrigada a pagar, mas tem que cobrar. Quem é o responsável por isso? Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Gabriela Hart e outros aí. Eles é quem vão pagar essa multa. A União paga e eles é quem vão ser cobrados depois. Então a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. Aí o Luiz Felipe Salomão, corregedor de justiça, votou ontem para manter o afastamento da Gabriela Hart. O Barroso, lembremos, já citei aqui várias vezes, ele é amigo dos lavajatistas, ele está ali no conluio da Lava Jato, conluio golpista. Em algumas coisas, por exemplo, contra o Bolsonaro, que foi um monstro que o Barroso ajudou a criar, o Barroso, você vê, ele fala, ganhamos do bolsonarismo, aí alguns, e fico pasmo aqui que são sempre os mesmos. Quando é uma pessoa assim, você fala, Thiago, mas eu também achei que o Barroso virou democrata e tudo mais, ok. Só que quando eu vejo influenciadores aí, gente que até trabalha com isso falando, aí não tem como uma pessoa ser ingênua, né? Pois bem, alguns aí ainda falam, o Barroso é democrata, o Barroso mudou de lado, o Barroso é um grande ministro. Não, o Barroso é um lavajatista. Toda a desgraça que aconteceu entre 2018 e 2022, aliás, antes, né, 2016, 17, 18, toda aquela desgraça, governo Bolsonaro, as pessoas morrendo na pandemia, porque não teria aquele morticínio todo, aquele genocídio, se o presidente fosse o Haddad, concorda? Então toda aquela desgraça tem as mãos do Barroso, lembre-se disso. E aí o Barroso, como presidente do STF, ele é presidente também do Conselho Nacional de Justiça. Então ele pediu vistas no processo da Gabriela Hart e ainda mandou recadinhos aí para o Luiz Felipe Salomão falando que, olha, nem o Superman tem como, em apenas um dia, ter lido esse relatório inteiro e ter tido acesso às provas. O relatório tem 78 páginas. Eu, Thiago, por cima, assim, eu li o relatório quase completo. Por cima, assim, em 1h30. Eu li o relatório assim, eu posso falar... Não vou falar completo, porque eu considero que leu completo quando você leu, releu, aí você leu determinado trecho, releu de novo, tudo mais. O que o relatório diz? Vamos fazer um resuminho aí, bem resumido para o Barroso e para os plantonistas que agora podem dizer que estão mais a par do caso do que o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que diz que não leu. Pois bem, o relatório começa ali citando que a Lava Jato começou em 2016, a Lava Jato fez uso de uma coisa chamada bypass jurídico, o relatório nem usa esse termo, mas enfim, a Lava Jato fez com que processos referentes à Petrobras fossem para Curitiba. Eles manobraram para que esses processos... A Petrobras tem ali os crimes sendo investigados, eles teriam sido cometidos em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, mas porque eles foram investigados e julgados em Curitiba, o relatório começa ali fazendo um resuminho sobre isso. Pois bem, depois o relatório fala, em 2016 o Deltan Dallagnol é indicado ali e vira o promotor do caso. E aí o que acontece? O Deltan Dallagnol passa a fazer ali conluio com o Department of Justice, ou DOJ, D-O-J, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu falo assim porque você olha o mapa, tá lá em cima, né? E aí o que acontece? O Sérgio Moro, como juiz, passou a fazer vistas grossas a isso. E aí o relatório cita o seguinte, que o Deltan Dallagnol passou a atuar, e os procuradores da Lava Jato passaram a atuar com a anuência do juiz Sérgio Moro com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, de Justiça dos Estados Unidos, para que a Petrobras fosse investigada. E aí eles passaram a investigar a Petrobras junto com os americanos. Aí você pensa, peraí. Você tem o Ministério Público Federal do Brasil, vamos parar de falar do CPF Dallagnol ou do CPF Sérgio Moro. Vamos falar aqui da instituição. Você tem o Ministério Público Federal do Brasil e a Justiça Federal do Brasil em conluio, que não pode nunca, mas eles estão em conluio para investigar a maior estatal que tem no Brasil, que era a petroleira com o terceiro maior valor de mercado no mundo, Petrobras. E aí, com o governo de outro país.
Fala, peraí, para quê? Para que essa empresa sofresse a maior multa possível nos Estados Unidos. Aí você fala, peraí, lembremos, é uma empresa estatal. Se essa empresa ela dá lucro, o lucro, boa parte do lucro vai para a União. Se essa empresa dá prejuízo, sabe o que acontece? Quem tem que arcar com prejuízo somos todos nós brasileiros, porque é dos nossos impostos que vai sair o dinheiro para arcar com prejuízo da empresa. E aí eles fazem o quê? Fazem com que a empresa seja investigada lá. Olha, eu falo o seguinte, eu só não vou falar que o relatório está irretocável, juridicamente pode até estar, porque o relatório esqueceu de fazer menção ao apelo midiático que isso tudo tinha. Porque eles vazavam também para a imprensa notícias. E que faziam o quê? Com que a Petrobras se desvalorizasse. Porque quando vaza a notícia de que uma das maiores empresas do mundo está tendo um mega esquema de corrupção bilionário e que a Justiça dos Estados Unidos está investigando, o que os investidores fazem? Vendem. Eu vou ficar com a ação dessa empresa, eu sou maluco? Vai desvalorizar, vendem. Quando começar a cair, o que acontece? Eu falei isso aqui sobre as ações aí das empresas do Elon Musk esses dias. O que acontece? Efeito manada. Todos começam a vender. E aí cai. Ou seja, eles desvalorizaram muito a Petrobras. A ação da Petrobras chegou a custar R$5. Uma ação que valia R$30 passar a custar 5, eles desvalorizaram a Petrobras em quase 80%, em mais de 80%, em quase 85%. Você fala, uma empresa estatal, lembra disso? Ou seja, isso é um baita de um crime de lesa pátria, um baita de um crime. Obviamente não existe o crime lesa pátria. O crime de traição é outras coisas. Até cheguei a mencionar aqui nos últimos dias sobre Eduardo Bolsonaro, o crime de traição à pátria. Mas voltemos aqui ao Sérgio Moro e a Gabriela Hart e o Dallagnol. Quando sai o Sérgio Moro da Lava Jato, a Gabriela Hart passa a fazer os acordos com o Dallagnol. Diretamente. Peço sua inscrição no canal.